A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. É uma grande satisfação saber que você tem me dado a honra de adentrar na sua casa para poder semear um pouco mais da palavra de Deus. Antes da gente continuar, eu queria fazer você pensar na seguinte pergunta. Em algum momento da sua vida, você recebeu um desafio e você não o cumpriu? Como é que você se sentiu, caso você tenha vivido essa experiência de não ter cumprido a missão que recebeu? Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Retornamos, meus irmãos. Muito obrigado pela sua audiência. É uma satisfação poder contar com a sua participação. Vai deixando seu joinha, vai compartilhando o link desta programação. Também escreva o seu comentário, as suas perguntas aqui no chat. É muito importante a sua interação, porque permite que a plataforma compreenda o nosso conteúdo como relevante. E a Igreja Adventista da Promessa tem um carinho muito especial pela Escola Bíblica. A Escola Bíblica tem sido um ponto importante na fé de muitos promessistas. Não à toa, a Escola Bíblica Especial aqui da nossa TV Viva a Promessa, ela tem tido uma audiência importante para a gente. Muito obrigado pela sua participação. E ao longo desse trimestre nós estamos estudando a lição bíblica, cujo tema é Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. Trata-se do lema do quadriênio administrativo desta gestão, da nossa denominação. Até então, nas últimas 4 semanas, nós estávamos estudando a respeito da unidade, dando ênfase à ideia de que nós somos o único povo, o povo de Deus na terra, a Igreja do Senhor. E a partir de hoje, nas próximas semanas, nós estaremos entrando no segundo bloco de reflexão, que vai evidenciar a missão que recebemos como Igreja de Cristo, que recebemos da parte do Senhor de pregar o Evangelho a toda criatura. Você lembra da pergunta que eu fiz agora há pouco? Se por acaso, em algum momento na sua vida, você recebeu um desafio que não conseguiu cumprir? Certamente, se você já viveu essa experiência, deve ter tido um sentimento de frustração no seu coração. Não deve ser fácil saber que não conseguiu atingir determinada meta. E por incrível que pareça, nós não estamos neste mundo por acaso, porque Deus estabeleceu cada um de nós nessa terra para cumprir os seus propósitos. E quando falamos de comunidade, quando falamos de igreja, existe na realidade um alvo da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Você que já decidiu caminhar com o nosso Senhor e Salvador Jesus e foi linkado, foi conectado à sua igreja, certamente já deve ter ouvido falar da missão, a missão que a igreja recebeu de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso mesmo, esta é a missão da igreja. A igreja está na terra, a igreja existe por causa desse propósito. Se não fosse por causa da pregação do Evangelho, não haveria sentido ter igreja. Nós estamos, na realidade, dando continuidade à missão que o Senhor tinha apresentado para o seu povo no Antigo Testamento, o povo de Israel. Até então, Deus tinha determinado que esta missão seria cumprida pelos descendentes de Abraão segundo a carne. Mas Deus, na sua soberania e onisciência, sabia muito bem que Israel não iria cumprir essa missão a contento. Portanto, ele havia já previsto o surgimento da sua igreja. Quando seu filho veio ao mundo, ele mesmo a instituiu. E a igreja seria o Israel espiritual, que poderia, como comunidade aqui na terra, cumprir essa missão, até que Jesus Cristo voltasse a este mundo para pôr fim a todas as coisas e estabelecer o seu reino. E a gente vai conversar sobre isso. A partir de hoje, nas próximas semanas, hoje, mais 4 lições, nós vamos falar aqui sobre a missão e sobre os seus aspectos. E eu conto com a sua participação e sempre tem alguém aqui com a gente para colaborar, fazendo a gente pensar um pouco mais no tema. E hoje o pastor Júnior, pastor Roberto, pastor Helfstein, seus 3 nomes, né? Está aqui com a gente. Pastor Júnior, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Por favor, sem mais delongas,
Faça a sua saudação para o pessoal de casa, dê o seu primeiro parecer a respeito dessa lição. Fique à vontade, pastor. Graças a paz, pastor, graças a paz, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham. É uma alegria estar com você novamente aqui, pastor Hilbert. Satisfação poder compartilhar desse tema tão importante que fala sobre, eu acredito que fala sobre o DNA da igreja. Perfeito. Está no DNA da igreja cumprir a missão, a necessidade da igreja em cumprir a missão, né? Então a igreja, como você disse, ela foi criada, ela surge, melhor dizendo, com uma finalidade exclusiva, com uma finalidade básica, que é cumprir a missão de Deus, né? Para isso nós somos chamados, e vai ser eu acredito que vai ser um momento importante, onde a gente vai conversar, vai debater aqui, entender, tenho certeza que vai acrescentar bastante para quem está nos assistindo. Perfeito, pastor. A igreja não é um fim em si mesmo, né? Não. Quando a igreja surgiu, ela surgiu para cumprir a missão de Deus. Tem uma pesquisa, né, que a lição bíblica ela apresenta, aqueles que têm a nossa lição física ou digital vão se identificar com essa informação, é a pesquisa do Instituto Barna, né, de 2018. Essa pesquisa revelou um dado surpreendente e alarmante, pastor Júnior. 51% dos fiéis americanos, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Sim. 51%, mais da metade, né, dos fiéis americanos, não conhecem a grande comissão registrada em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Estamos falando de um grupo de evangélicos que não conhece a história da grande comissão, aquele momento que Jesus falou o ide, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações. E existe também um outro grupo que até conhece a história, né? Dentre os 49% que conhece a história, existe uma parte que sequer compreende o que ela significa. Uhum. Isso é alarmante porque se nós como igreja não entendermos que temos um propósito nessa terra, a igreja ela não vai surtir o efeito que Deus espera que ela possa surtir. Então é importante que a gente fique atento e que a gente desperte, né? É um dado extremamente sério, né? É um dado que espanta a gente, né? Imagina pessoas em grandes centros ou numa grande nação que tem por origem, né? A nação americana tem por origem o movimento, não das igrejas evangélicas, mas das igrejas históricas, né? Então os Estados Unidos vai ser fundado por batistas, por presbiterianos, né, por puritanos. Então, a período das 13 nações, as 13 colônias, né, nos Estados Unidos, ele vem dessa origem. A origem é uma origem histórica, não é? É uma origem de igreja, digamos assim, né? É lamentável que esse número esteja acontecendo lá. O que eu vejo, pastor, como a gente consegue enxergar isso? Eu penso que nós entramos numa montanha-russa, num looping onde as coisas acontecem automaticamente. Então as pessoas elas vêm para a igreja automaticamente, nós pregamos automaticamente, ensinamos automaticamente, parece que dá uma reflexão, sabe? A sensação que se tem é que tudo está ligado no automático. Então vai. Então, vou sábado para a igreja, tá? Ok. E o dia que eu ficar sem, e o sábado que eu ficar sem ir para a igreja, eu acho estranho. Mas eu não acho estranho porque eu não fui à igreja, eu acho estranho porque eu não tenho o que fazer. Então, tu entrou num looping de atividades onde o evangelicalismo, ele está se tornando um ativismo. E aí eu quero um ponto que para mim é central. Será que nós somos discipulados ou doutrinados? Será que nós doutrinamos ou discipulamos pessoas? Porque aí tem um abismo de diferença de uma coisa para outra. Talvez, nós tenhamos, e nós herdamos isso dos americanos. O Brasil ele é muito evangelizado por americanos. Sim. Depois de 1865. Então nós vamos herdar essa ideia evangelística que ela é conversionista. O que quer dizer isso? A gente prega o evangelho para que o outro se converta. Mas nós gastamos pouquíssimo tempo com o discipulado. Que é tão importante quanto a conversão. Ou faz parte dela, né? Exatamente isso. Então, esse número para mim, ele é alarmante.
mas ele desnuda, ele explicita uma realidade da igreja pós-moderna, onde nós somos convencidos e entramos numa rotina de trabalho, de ser igreja, de viver igreja, mas há pouca reflexão sobre o que é ser igreja de fato. Então talvez seja o grande problema. Muito bom, Júnior. É bom sempre te ouvir, né? O Júnior, ele é professor de história eclesiástica e sempre tem esses dados importantes e interessantes. Eu gosto de tê-lo aqui, aprendo bastante e cresço, viu, pastor? Vamos lá, vamos explorar um pouco mais aí dessa tua Fico feliz. Capacidade. A gente vai seguir a nossa didática, pastor, Sim. aqui. Eu vou apresentar as perguntas. Sim. Né? E eu gosto de repetir, eu sou meio repetitivo. Eu sempre digo que a minha cadeira é a mais confortável, porque é a cadeira de quem pergunta, né? Essa cadeira aí é de quem responde. De quem responde. Então, eu sentei na cadeira errada, então. Eu acho que perguntar não é tão difícil, né? Mas eu sei que Deus vai lhe dar sabedoria. Você vai responder as perguntas aqui e vai ajudar o pessoal de casa. Você pode também ajudar a gente aí escrevendo. A gente acompanha também, viu? Os seus comentários aí no chat. Pastor, a primeira pergunta, ela diz o seguinte, ó, o que as Escrituras revelam sobre a natureza amorosa e perdoadora de Deus e qual sua relação com a missão? Qual a relevância da Trindade na compreensão dessa missão? São várias, é um conjunto de perguntas, um conjunto, né? Então vamos lá, pastor. Eu já fiz a parte mais fácil. Isso, vamos lá para o mais difícil agora, né? O que a Escritura revela, né? O que as Escrituras revelam sobre a natureza amorosa e perdoadora de Deus? Esse é um ponto, né? Então aqui é uma questão de natureza, né? A gente está falando de natureza. Então, Deus é bom, mas não porque ele tem atos de bondade. Ele é bom na essência. Ele é bom na natureza. Ele é bom porque ele é bom. Bondade, né? Legal. Entendeu? Então, o ato de Deus produzir bondade implica no fato de ele ser bom. Então não são atos isolados. Ele não se esforça. Não, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, é natureza dele Deus, né? Esse mesmo Deus que ama, então nós vamos ver o cuidado de Deus e é muito sensacional analisarmos a Escritura a partir desse prisma, porque Deus, ele é um Deus de alianças, ele é um Deus que faz alianças. Então Deus faz aliança com a humanidade em Adão, então Deus tem a primeira aliança, que é a aliança adâmica, e nós vamos ver a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança Isaac, Jacó, Deus fazendo sempre alianças. E essas alianças, o que nós percebemos, pastor? Nós percebemos nas alianças que sempre quem ganha é o homem. Deus faz alianças com a gente, mas quem é beneficiado nas alianças sempre é a gente. E a última e principal aliança talvez seja a da cruz, onde ela beneficia todo mundo, né? Onde ela beneficia todos os pecadores, né? Paulo vai dizer, Romanos, que todos pecaram, né? Então essa aliança de Deus em Cristo, ela beneficia a todos. Então nesse aspecto, quando a gente olha para as alianças de Deus, nós percebemos que Deus está sempre mostrando, provando o amor dele para conosco. Então esse é um ponto, né? O outro ponto aqui é qual a relação disso com a missão? Então, o que esse amor, né, o que esse cuidado, o que essa relação de Deus, o que essa bondade de Deus tem a ver com a missão? Tudo. Tudo. Porque Deus simplesmente poderia ter abandonado o Éden. E Deus não abandona. Deus, muito pelo contrário, vai lá no Éden, conversa com o casal, mostra para o casal sofre a penalidade que era merecida. A humanidade sofre a penalidade a partir dali, só que nós vamos ver sempre o Deus que está buscando o resgate para nos colocar de novo na posição original. Qual era a posição original? O casal no jardim, que ouvia todos os dias, na virada do dia, a voz de Deus. Esse restabelecimento, essa reconexão, né? Desse termo, dessa ideia que vem a expressão latina para nós, religare. O que é religião? Religião vem de religare, do latim. Religare é restabelecer a conexão. Então nós temos em Cristo, ou a partir de Cristo, ou a partir da cruz de Cristo, a reconexão com Deus. Ok, agora Deus então continua nessa missão para nos conduzir ao primeiro estágio. Qual que é o primeiro estágio? O Éden, o paraíso, a isenção do pecado, a isenção da dor. Ou não é isso que fala Apocalipse, né? Enxugará dos olhos todas as lágrimas e aquela coisa toda. Então, essa é
proposta divina para nós. E aí, qual é a relevância da Trindade na compreensão da missão? Cara, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito complexo. Por quê? Quando você vai para a teologia, quando você vai estudar teologia, então você pega, por exemplo, o tema Trindade. Então nós temos duas formas de pensar a Trindade. Uma é a Trindade imanente. O que é Trindade imanente? Trindade imanente é a Trindade conforme ela age, a Trindade na sua intimidade. É a Trindade que só o Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem como é. É a Trindade misteriosa. Para nós, né? Aos nossos olhos, misteriosa e inacessível, eu diria ainda. Melhor ainda, a palavra inacessível cabe melhor. Inacessível, porque para a gente não consegue acessar. E tem a Trindade econômica, que é um nome curioso, que parece que tem a ver com economia, investimento, e não. Trindade econômica é como a Trindade se relaciona nesse processo que a gente chama de economia de salvação. Então, o processo de salvação, ele é, teologicamente pensando, ele é uma economia. Então, como nós vemos isso? Como isso se torna claro para nós, a Trindade? Você tem o Deus que levanta Israel lá atrás, que é o Deus Pai. Então, a gente vai tratar sobre isso aqui, como uma nação, aquela coisa, quem levanta é Deus. Você tem o Filho que vem para redimir o homem, o Filho que vem para redimir, e você tem a ida do Filho e a descida do Espírito. Olha aí. Então, você tem a Trindade totalmente envolvida no plano de redenção. Olha como a redenção é importante para Deus. Olha como o projeto, a proposta, o processo de salvação se torna importante para Deus. Então você tem esse conceito na teologia que é muito importante, que é o conceito da Trindade econômica, que é como como a Trindade se relaciona com a gente nesse processo de salvação. E você percebe, na sua palavra mesmo, né? O objetivo sempre é resgatar o homem. É abençoar o homem. Então, Deus, ele não leva vantagem alguma. Não. Né? Tudo que Deus faz, porque Deus é completo, não teria nem como agregar qualquer tipo de valor a Deus. Né? Ele é autossuficiente, então ele não precisa de absolutamente nada. Então, os processos favorecem os pecadores. Sim. E Deus, ele sempre foi renovando suas alianças exatamente para demonstrar o quanto o homem é importante, e ele também não desiste da humanidade, né? Ele quer porque quer o homem ao seu lado. Sim. Evidentemente, tem o livre-arbítrio, Deus vai respeitar a liberdade de escolha, porém, o Senhor, ele estabelece os caminhos para que o homem possa voltar ao seu estado original. Estado original. Essa é a ideia, né? Deus quer que a gente volte para o Éden. Exatamente. O Éden está à nossa espera. Exatamente isso. Deus construiu o Éden, o homem perdeu o Éden, o homem e a mulher, e nós conhecemos a parte pós-Éden. A gente não conhece a experiência do Éden, mas conhece a história do Éden. Então Deus quer que a gente retorne para o lugar onde, na realidade, nunca deveríamos ter saído. Exato. Na segunda pergunta, pastor, aí vem um pouco do trabalho de Deus através de Israel e do surgimento da igreja. Qual é o papel de Israel no plano de Deus para abençoar todas as nações? O que significa dizer que a igreja tem origem na missão? Na lição de número 3, nós estávamos ainda no outro bloco de reflexão, que era o da unidade, a gente falou um pouco sobre isso. A gente falou que Deus, ele trabalhou através da nação de Israel e depois a igreja assumiu esse papel. Correto. Só que a gente focou mais na questão da unidade. Então, agora pensando na missão. Comenta um pouco aí com base nessa segunda pergunta, por favor, a relação de Israel, o surgimento da igreja e por diante. Muito bem, vamos lá. A gente precisa ter em mente qual que é o papel de Israel no Antigo Testamento, né? Tem muito a ver com a função de Israel. Então, Deus levanta uma nação, Deus levanta Israel, prepara essa nação, de forma que essa nação ela pudesse ser levantada, vamos dizer assim, como um estandarte. Essa nação seria levantada por Deus, é levantada por Deus, com a finalidade de que todas as outras nações do entorno dela pudessem olhar para dizer assim, nós vamos servir a esse Deus. Esse é o princípio. O padrão de ética
de ética, de moral, de conduta, de religião. Era para nortear as demais nações. É um modelo, exatamente. Então, Deus levanta Israel como a nação modelo. As nações vão olhar, as outras nações, os outros povos vão olhar para Israel e ver Israel modelo. Então, esse é o princípio de Israel. Tanto que Deus dá leis, Deus organiza a sociedade como um todo. Então, você vai ver isso no Antigo Testamento, vai acontecendo. Eles saem do Egito como escravo, né? Escravos não têm direito, escravos não têm nada. Então Deus vai formatando, Deus vai formando, Deus vai organizando como tem que ser a religião, quais são as leis cerimoniais, quais são as leis morais, quais são as leis que o povo tem que ter, quais são as leis de constituinte, né? de nação enquanto nação. Então, Israel é levantado para isso. Obviamente, em muitos momentos, Israel falha. Sim. Há um momento em que em Israel você não sabe, né? O povo israelita não sabe mais separar Baal de Yahvé. Israel fracassa nessa missão. Fracassa de forma assustadora, né? E aí tem um lance, pastor, que eu acho muito interessante, porque a sensação que se tem é que Jesus veio fundar uma igreja. E a missão de Cristo não é essa. A missão de Cristo não é fundar uma igreja. Jesus veio para salvar o pecador. João 3,16 e 17. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Até o texto fala do porquê. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para ser salvo. Ou seja, o propósito é esse mesmo. É isso aí. Marcos 10,45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é a missão de Jesus. A igreja, ela vai surgir como um instrumento, vamos dizer assim, o meio pelo qual Deus vai cumprir a missão. Uma vez que Israel falha na missão, então Israel falhou, isso é nítido, isso é claro. Lê o Antigo Testamento e vai ver que isso é nítido. Em muitos momentos isso vai ficar claro. A igreja se levanta, a igreja é levantada, ou os cristãos são levantados, os discípulos de Jesus são levantados com essa finalidade. Qual a finalidade? Agora é que muda a coisa aqui. Por que é interessante? Porque quando você tem Israel, Deus levanta Israel, certo? Agora, essa nação falhou nesse modelo. Esse modelo missional não atingiu o projeto. O que Deus faz? Deus muda o modelo missional. Então agora, e aí tem a ver com o que a gente fala de eclésia, né? O termo grego eclésia e não eclésia. Por que eclésia? Os chamados para fora. Quando a gente vai fazer a pesquisa teológica no termo eclésia, a palavra eclésia ela se conecta diretamente com duas palavras do Antigo Testamento. Edra, que é uma palavra muito comum, usada para falar sobre a congregação de Israel, e Kahal, que é uma palavra usada para determinar o povo de Deus. Então a eclésia conecta diretamente com esses dois termos do Antigo Testamento. Quem é a igreja? Paulo vai dizer que são os santos. Né? Os santos que se reúnem na casa de fulano, de ciclano. Paulo vai citar isso lá em Romanos, né? Então por que Paulo cita os santos? E é interessante porque a palavra santo, do grego hagios, tem a ver com esse grupo que era o Kahal. Quem é o Kahal? O Kahal no hebraico é o povo santo. É o povo de onde vem a salvação. É o povo de onde vem o Messias. Então essa ideia, ela suplanta, passando para o Novo Testamento, e ali você tem o novo povo. O novo Israel. O novo Israel. Vamos dizer assim, o novo povo. Pedro vai dizer que nós somos, olha só, raça eleita, sacerdócio real, nação. Percebe onde está o esquema aqui? Ó? Nação. Por que nação? Porque lá tinha uma nação, mas agora é outra nação. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. De quem? De Jesus. Aquele que chamou a gente, que colocou na sua maravilhosa luz, para que nós, missão, para que nós proclamássemos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você falou de nação, né? Porque até então, Deus tira Israel do Egito, para que Israel possa conquistar a terra prometida. Deus quer que Israel, a nação, a primeira nação dele, sirva de referência para os outros povos, e Deus, por sua graça, dá um pedaço de chão,
para aquele povo. Já nesse novo modelo, modelo de povo de Deus, é um povo que não tem terra neste planeta. Peregrino, conceito de peregrino. O próprio Pedro diz, né, que a nossa nação está no céu. No céu. Né, onde habita a justiça, né? Isso. Então, assim, povo de Deus, a igreja, é uma nação, mas que não está preocupada com propriedades terrenas. Sim. Não está preocupada com o materialismo. Sim. Porque a sua proposta de vida é espiritual. A sua missão é espiritual. E achei legal demais, Júnior, sua sacada, né? De que Jesus não veio à Terra para fundar uma igreja, conquanto a igreja tem a sua relevância. Porque senão a igreja seria um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo, exatamente. Não, a igreja faz parte do processo de resgate. E isso é o meio pelo qual... Isso, até para evitar uma vaidade, né? Sim. Da igreja se tornar um sistema de poder. Sim. Porque talvez tenha sido esse um dos erros de Israel como nação. Israel também, Deus não tinha vindo à terra por causa somente do povo de Israel. Sim. Israel era o meio pelo qual também. Sim, é o meio pelo qual, exatamente. Se a gente não entender, se a gente entrar nessa estatística aqui da pesquisa, da introdução da lição, e não entender a grande comissão, Sim. não entender o nosso chamado, a gente pode subverter o propósito da igreja. E a gente deixa de ser igreja, Herbert. Eu acho que esse é o ponto. E aqui é o lugar onde a gente precisa ter isso com muita clareza. Porque se a gente não cumpre a missão, cara, a gente deixou de ser igreja. Isso é forte, viu? É forte, mas é alarmante. Porque se a gente não cumpre a missão, qual é a nossa missão? Nós temos uma missão. A nossa missão não é inventar culto, a nossa missão não é inventar música, nossa missão é simples, é pregar o Evangelho de Cristo. É a missão. Fazemos um monte de outras coisas, mas e a missão fica onde? É como se assim, eu vou tentar elevar a potência do choque que você está dando para a gente, pensando assim, se a gente é uma igreja, uma comunidade. Isso. Né? Na comunidade da qual eu faço parte, ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos entre nós, as mesmas pessoas. Isso. Você nunca vê um rosto novo ali, nunca. Somos felizes, Júnior. A gente come junto, a gente canta, a gente ouve a palavra, tudo isso tem valor. Sim. Só que passa 3, 4, 5 anos, não tem nenhum rostinho novo. Será que não estamos falhando? É isso aí. Estamos sendo relevantes? A pergunta que a gente precisa fazer assim, pastor, eu acho que ela é muito séria. E a pergunta que a gente precisa fazer, acho que é uma pergunta que você precisa fazer também, você que é pastor, você que é líder. Se a igreja onde você está hoje, se a igreja onde eu estou hoje, se ela fechar, qual vai ser a reação dos vizinhos? Isso mostra se a igreja está sendo relevante ou não. E esse é o papel da igreja, né? A igreja é para poder conduzir o povo a conhecer Jesus, ela é o meio pelo qual ela tem que fazer sentido para Deus. Para Deus, né? Porque Deus a colocou na terra para alcançar, para resgatar pessoas, Exatamente né? Isso, exatamente isso. A terceira pergunta, pastor, ela cita alguns textos clássicos, eu não vou lê-los, posso recitar alguns, né? Por exemplo, sugere-se aqui a leitura de Mateus 5,13, lá no Sermão da Montanha, onde Jesus chama a igreja de sal da terra, luz do mundo. de luz do mundo. Aqui fala de Mateus 28, que é a grande comissão, onde Jesus disse que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, o Pai lhe deu, e, portanto, a igreja deveria fazer discípulo de todos os povos, batizando. Né? Marcos 16,15 fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura e por aí vai. Diante disso... Texto de Pedro, inclusive, né, que eu acabei de citar agora. É fantástico, né? Onde a igreja é chamada de nação santa. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? É um povo que Deus olha de uma maneira especial, mas para um propósito. Para anunciar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Exatamente. Diante dessa onda de textos bíblicos, Júnior, qual é o propósito fundamental da igreja, conforme esses textos apresentam? Eu vou voltar lá no início da nossa conversa. O propósito fundamental da igreja é fazer discípulos. Nós não estamos aqui com outra finalidade. E aí eu acho que esse é o ponto. Nós precisamos saber o que é fazer discípulos. Nós precisamos aprender a discipular. Nós não devemos, nós não podemos ser um elemento, um clube que convence as pessoas de participar do culto, que convence a pessoa a participar de uma classe batismal, que convence uma pessoa a ser batizada. Esse processo não é nosso. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito.
Então, o nosso projeto, o nosso trabalho, nossa proposta não é convencer, mas a nossa proposta é andar junto. Isso é discipulado. Nós precisamos fazer discípulos, não nossos, de Cristo, para Cristo. Por quê, Wilbert? Por que isso é fundamental na nossa compreensão? Quantos discípulos Jesus fez? De fato, que andou com ele o tempo todo. Foram só 12. Isso. Certo? Isso mostra que Jesus, sendo quem ele foi, não tinha uma classe batismal de 50 pessoas. Ele tinha 12. Com esses 12, ele andou, ele acordou, ele ensinou esses caras, ele comeu com esses caras, ele bebeu com esses caras, ele andou quilômetros com esses caras. Esses caras viram Jesus fazendo um monte de outras coisas. E esses caras, depois, o que eles fizeram com essa mensagem? Foram multiplicando. Então, às vezes, a gente, como igreja, quer ter uma classe batismal com 80 pessoas. Não estou discipulando 80 pessoas. Honestamente, não tá. Você sozinho? Mas será que não é por causa do conceito de discipulado? Que não é apenas uma aula? Você que é professor, né? Talvez possa usar essa expressão, tem lugar de fala. Uma coisa é você ministrar uma aula de 50 minutos. O discipulado, ele custa mais tempo. Isso. Ele custa um tempo de atenção, tomando um sorvete, né? Parando para ouvir a pessoa nos seus lamentos, nas suas crises. Isso. Quando você faz discipulado e a pessoa tem uma dor de barriga, ela vai ligar para você. O professor não necessariamente ele é contactado por conta disso. Não. Por quê? Porque não tem vínculo, não há vínculo. O discipulado gera vínculo. É relacionamento. Essa pessoa vai querer estar com você. O que você fala é importante para ela. O que você ensina é importante para ela. Então a gente precisa entender que o discipulado não é uma aula. Não é uma pregação. A gente não discipula na pregação, porque há essa ideia, né? essa fantasia. Não, eu estou pregando aqui em séries e eu estou discipulando a minha igreja. Não está, porque às vezes o cara está lá, mas a cabeça dele está lá na segunda-feira, está lá no boleto, está lá no problema em casa, está lá no exame médico. Então, quando que a gente discipula? O discipulado é convivência, Wilbert. Claro que, assim, a gente teria que falar uma lição só disso. Isso aí. Teríamos que ter 3 horas, 5 horas para falar só disso. Mas, assim, a gente precisa entender que há uma diferença gritante, há uma diferença abissal entre discipular e ensinar classe doutrinária, ensinar doutrina, ensinar classe batismal. Então, há uma diferença, e aí eu quero... Não é nem para chocar, mas é isso. Há uma diferença entre discipular e doutrinar. A minha pergunta é, nós somos discipulados ou doutrinados? Eu acho que a gente precisa responder essa pergunta enquanto igreja local, enquanto instituição, né? É bom que o pessoal de casa saiba que você, como professor, de maneira nenhuma, é contrário, né, ao ensino. Pelo contrário. Jamais. É apenas fazendo uma reflexão mais profunda, né? Isso. Que vai além, né? Vai além. Eu ia falar do giz, né? Não é o giz que se usa mais, né, irmão? Não, hoje é canetão. Olha que legal. Para a gente aqui encerrar essa parte teológica da lição, Júnior, por que a missão, a quarta pergunta, é parte essencial da natureza da igreja? E de que maneira a comunhão, a adoração, o serviço e o amor ao próximo e tudo que a igreja é e faz deve ser missional? Por favor. Muito bem. Claro que você já entrou um pouco nisso agora há pouco, mas eu acho que isso é importante você também ampliar a ideia aqui. Vamos dar mais um passo aqui. Aí eu quero citar Mateus 16, 17 ao 19. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis te dou as chaves dos céus, aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu, aquilo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aqui tem uma sacada importante sobre a igreja. De novo, né? Jesus não veio fundar a igreja, a missão de Jesus não está em Mateus 16, 17 a 19, mas em João 3, 16, 17, né? Mas vamos pegar Mateus aqui como natureza. Jesus tem esse trecho tem uma frase importantíssima: as portas do inferno não prevalecerão. Esse tema aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de serviço, a gente fala de igreja, e a sensação que nós temos, Wilbert, é que a igreja ela está numa defensiva. As portas do inferno vêm e a igreja está se defendendo.
Que se proteja, né? Que se proteja. Mas a igreja não está na defensiva. É ofensiva. A igreja vai. A igreja não espera o inferno. Ela vai, ela avança contra o inferno. Ela joga no ataque? Ela joga no ataque, né? É o Igreja Simples, né? Ele vai dizer que a igreja comparando com o time de futebol, ela não tem zagueiros, não tem goleiro, né? O autor, eu não lembro. É um time de atacante. É um time que só tem Messi e Cristiano Ronaldo, né? Por que não tem? Porque não precisa. Nessa linguagem esportiva, né? A igreja entende que a melhor defesa é o ataque. A missão tem tudo a ver com isso, né? Então, a igreja só vai, só ataca, ela só vai para frente. Então, quando você fala de ir, e que como essa missão, ela vem com essa natureza, né? A natureza de ela segue. Ela prega comunhão. Por quê? Porque o mundo não prega comunhão. O inferno não prega comunhão. O que Jesus falou sobre o reino dividido? Não subsiste. Ele não subsiste. O inferno não prega a adoração, ao serviço, ao amor cristão. O inferno não, a mensagem do inferno é contrária a isso. A mensagem mundana, a mensagem secularizada é contrária a isso. Então a igreja vai, mas ela vai mostrando para quem está lá fora que, olha, aqui existe um amor verdadeiro. Aqui existe comunhão, aqui existe alegria, aqui existe satisfação. Não é um clube, mas é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, ela inclui as pessoas, ela traz o pecador, ela está ali para... O pecador encontra sentido na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo ele é amado, na igreja de Cristo ele é fortalecido, na igreja de Cristo o pecador é transformado. Esse é um ponto importante. Muito bom, Júnior, muito legal. Pastor, já chamei o Júnior aqui de Roberto, de Helfstein, de Júnior, de pastor, de professor. De professor. Querido, a nossa parte aplicativa tem 2 sentenças que eu gostaria que você discorresse a respeito de ambas. Tá. A primeira delas é a seguinte, ó. Estejamos sempre conscientes do nosso propósito enquanto igreja, estejamos sempre conscientes de nossa natureza enquanto igreja. Ambas as sentenças estimulam a nossa consciência, tanto em relação ao propósito de sermos igreja, quanto também à natureza de sermos igreja. O que é que você tem a dizer a respeito? Vamos lá, né? O propósito, pastor, ele tá vinculado com a natureza, não tem jeito, né? Então, nós somos, a igreja é o meio pelo qual Deus cumpre a missão dele, né? Então, a missão ela é de Deus, ela não é da igreja, mas Jesus Cristo, de alguma forma, ele confia à igreja, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, que ligares da terra será desligado do céu, né? O que liga e desliga. Então, a igreja, Pedro ali não é papa, né? Não está representando um papado, mas está representando a igreja. Sim. Então, Pedro recebe a autoridade. A igreja... Existe uma autoridade, não uma autoridade papal, não é papal, pontífice, mas é uma autoridade espiritual. É uma autoridade dada à igreja. Pedro representa a igreja. A ideia de chave também simboliza isso. Aquilo né? que ligares, aquilo que atares, né? Essa é a ideia. Então, a igreja ali, ela recebe essa missão. Tem um teólogo inglês chamado George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, no livro Teologia do Novo Testamento, ele faz uma aplicação que eu acho muito sensacional sobre a igreja. No livro ele fala que a igreja, ela não é Jesus. Jesus é o caminho. Mas a igreja é a única porta. Jesus é a única alternativa possível para se entrar no céu. Então, igreja não é o céu. A igreja não é Cristo. Né? Ela não é a igreja, não é Jesus. Jesus é Jesus. Jesus é o Salvador. A igreja não é Cristo, a igreja não é o céu. Mas é a única forma de acessar Jesus, a única forma de acessar a salvação, a única forma de acessar a eternidade é a igreja de Cristo. Então isso está ligado a ela, não tem jeito. Ela precisa, se ela não faz isso, é como você disse, ela pode até ser bem legal, ser muito festiva, mas se ela não cumprir, se ela não alcançar pessoas, se ela não enxergar do outro lado, se ela não mudar o pecador, se ela não transformar a vida do pecador, ela perde sentido. Ela está sendo, mais ou menos, tá? Eu vou usar um exemplo bem simples. Talvez, eu peço perdão pela simplicidade, mas assim, você já viu um gato que não mia, um cachorro que não late? É uma igreja que não faz missão. Então, quando a igreja ela perde
o sentido da missão, ela perde o sentido de ser igreja. Então, o propósito, qual o propósito? Gente, o propósito está lá bem especificado em Pedro, explicitado em Pedro. Falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o propósito, essa é a razão. E na sua fala, a igreja, isso foi determinado por Deus. Sim. A igreja, ela faz parte do processo de resgate da humanidade. Sim. Nenhum crente no Novo Testamento aparece dissociado da igreja. Não. O Jonas Madureira, você falou aí do LED, o Jonas Madureira disse que é sempre pela igreja. Pela igreja. Deus poderia fazer sem ser pela igreja? Poderia. Mas aprova o Senhor ver a igreja como esse canal. Essa agência. É um instrumento. Então isso precisa nos dar uma certa alegria, porque fomos privilegiados de ser porta-voz de Deus, mas ao mesmo tempo tem que pesar nos nossos ombros. Sim. Porque se a gente não cumpre o nosso papel, Deus não vai usar outros meios. Os meios são sempre a igreja. A igreja que tem essa responsabilidade. Exatamente. Júnior, meu querido, é sempre bom te ouvir, mas o nosso tempo findou. Puxa, eu quero te agradecer de coração por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Recorde aqui o pessoal de casa, qual ministério hoje você exerce? Você é uma pessoa que trabalha na ala estratégica da denominação. Qual é o ministério que você ocupa hoje? Hoje eu estou como diretor da ECAP. A ECAP ela é um dos eixos, né, determinantes da igreja. E a ECAP ela cuida de toda a parte educacional da igreja, né? Aí, com isso também acabei... Hoje a gente está administrando o setup geral também, então sou como diretor do setup geral. Fica aqui até Quero aproveitar a oportunidade. Por favor, mano. Mandar um abraço aqui. Eu conheci 2 amigos lá no Ceará. Eu fui dar aula em Fortaleza. Sim. E lá conheci o amigo Marreira, irmão em Cristo, que acompanha a escola bíblica todas as semanas. Não fale, ama. Depois você manda um abraço para ele. Abraço, Marreira. O irmão Luiz Alcântara também, Luiz aluno do Alcântara. Setup. Que acompanham tudo que a TV Promessa faz. E eu prometi para eles que a primeira vez que eu fosse aparecer na TV Viva Promessa, eu ia mandar um abraço para eles. Então tá aí, irmão Marreira, irmão Luiz Alcântara, minha dívida está paga com vocês. Obrigado, mas é isso, pastor. Então a gente está no setup geral. Nós estamos assim muito felizes com o que Deus tem feito na parte de educação da igreja. Abrimos, como eu falei para você, essa turma começou lá em Fortaleza. Nós temos uma turma grande, importante, para começar agora também. Eu acho que quando essa lição for ao ar, já vai estar rodando uma turma em Cuiabá. Olha que maravilha, né? Essa é sua cara, Júnior. A educação tem tudo a ver com você. Muito obrigado. É uma vocação, viu? Meu irmão, Deus abençoe mais uma vez sua vida. Muito obrigado, o coração pastor. te agradece e já fico aqui no aguardo do seu retorno. Sempre à disposição. A hora que precisar, é só avisar a gente. Amém. Pessoal, vamos orar? Quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, abençoar suas demandas, suas necessidades. Feche seus olhos e receba a oração. Maravilhoso Deus, bendizemos o teu nome, porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor hoje, mais uma vez, nos fez pensar a respeito da missão, a respeito da igreja, e somos gratos por ter despertado a nossa fé para cumprir esta demanda, e quero orar para que todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, a essa programação, possam carregar no coração essa responsabilidade de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas a todas as criaturas. Aproveito também o ensejo para abençoar as necessidades dos teus filhos, porque, como diz a tua palavra, o Senhor, segundo as suas riquezas em glórias, é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém, por meio de Cristo Jesus. Glória é assim que eu oro e creio nas tuas benesses sobre nós, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, telespectadores promessistas e não promessistas. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.